dia, queridos e amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 28 de fevereiro, sábado da primeira semana da Quaresma. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vós sereis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, último dia do mês de fevereiro, último dia também da semana. Mais uma vez, o Senhor nos permitiu percorrer mais um mês e permitiu também percorrer mais uma semana. Agradecemos a Deus por tamanha graça. Graça é essa que Ele nos dá de viver esse tempo, viver um mês, viver uma semana. E no Santo Evangelho de hoje, o Senhor nos convida a uma profunda reflexão da nossa caminhada. Meditar sobre aquilo que estamos fazendo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa é uma afirmação que às vezes o nosso lado humano pede que nós façamos. Amar o próximo e odiar o inimigo. Mas Jesus nos dá um ensinamento totalmente diferente do que esse que às vezes nós pensamos. E o próprio Cristo nos fala: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Olha que convite mais importante que o Senhor nos faz. Orar, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Às vezes, humanamente, é impossível a gente pensar em amar os nossos inimigos, acolher os nossos inimigos. Mas o próprio Cristo foi que nos disse isso. Ele veio para aqueles que são doentes. Ele não veio para os sadios. Ou seja, ele veio para aqueles que estão em situação difícil, aquele que está em pecado. É para aquele que o Senhor veio. Aquele que está perdido à margem da sociedade. É para esse que o Senhor veio. E às vezes nós procuramos acolher aqueles que nós julgamos não ter nenhum pecado, não ter nenhuma dificuldade. E amar também apenas os nossos amigos. E o próprio Cristo fala: amar
os amigos, que recompensa tereis? Temos que amar aqueles que não são nossos amigos, aqueles que estão fora do nosso convívio. Esses são os que nós devemos colocar no amor que nós temos um para com o outro. No Evangelho de hoje, Jesus prossegue revisitando a lei de Moisés, conferindo-lhe um cumprimento mais pleno e perfeito. Para ele, não há lugar para a máxima: odiarás o teu inimigo. Jesus não prega essa verdade. Pelo contrário, o Senhor é enfático: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Portanto, queridos e amados irmãos, recebemos de Deus um amor imerecível, gratuito e incondicional. Por isso, somos chamados a resplandecer e testemunhar esse amor, inclusive àqueles que não nos amam. Esse que nós temos que demonstrar amor para com ele. É fácil? Lógico que não é fácil, mas o Senhor nos pede esse comportamento. Caso contrário, seremos apenas aqueles que, caso contrário, amamos apenas aquele que nos amam. Se fizermos isto, estaremos sempre sendo sujeitos à pergunta: que fazeis de extraordinário? Se nós amamos somente os nossos amigos, abraço somente aquele que eu gosto, aproximo somente dos meus grandes amigos, que eu estou fazendo de extraordinário? Acho que nada. E o próprio Cristo nos fala que não estamos fazendo nada de extraordinário. Portanto, queridos e amados irmãos, que nesse tempo de reflexão, que nesse tempo de buscar a verdade para os nossos corações, que nós possamos refletir sobre isso. Amar aqueles que talvez não nos amam. Que Deus nos dê força, perseverança e, acima de tudo, muita coragem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.